programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h06. Muito boa tarde para você aí sintonizado conosco aqui na Rádio Metrópole. Hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro, mais uma edição do Metrópole Saúde Juntos. Até às 5 da tarde, sempre abrindo aquele espaço para você participar, esclarecer suas dúvidas sobre saúde, cuidados, prevenção. Então vamos juntos, porque hoje a gente vai conversar aqui no programa sobre problemas de circulação, trombose, situações que podem causar varizes, vasos, entender esse período do verão, se pode ser mais propício a desenvolver alguma situação relacionada à circulação. A gente vai conversar com o Dr. César Amorim, que é angiologista, cirurgião vascular, já está aí no ponto para a nossa conversa. Dr. César, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes da Metrópole Saúde. E a gente está aqui hoje, nessa tarde, para conversar um pouquinho sobre problemas circulatórios e outro assunto que a gente possa responder para ajudar esses ouvintes e os ouvintes da Metrópole, que é muito importante, sem dúvida. Com certeza. Eu vou aproveitar, inclusive, para já começar abrindo os nossos canais de comunicação. Então, quem está aí ligado na gente, acompanhando, aproveita para participar, interagir conosco, 35055000, nosso telefone para você participar ao vivo. Zé Silva está aí no comando do áudio. Tem também o WhatsApp do Grupo Metrópole, 981553258, à sua disposição para mensagens, assim como o nosso portal metro1.com.br. Lá você acessa, fica bem informado com as principais notícias do dia e também interage conosco. E lembrando que estamos ao vivo ainda no YouTube, então basta acessar youtube.com/portal Metro1, acompanhar a gente ao vivo por lá também. Tem o chat para participar, Jefferson Hora está aí comandando o nosso YouTube, então o que não faltam são opções de canais de comunicação para você interagir conosco, participar. E eu já vou começar, doutor César, para a gente falar um pouquinho sobre a particularidade desse período do ano. No verão, há de fato uma propensão maior de desenvolver alguma questão relacionada à circulação? O que a gente fala sobre o calor e essa relação aí? Bom, quando a gente fala em circulação, a gente tem que pensar aqueles dois tipos de vasos, certo? Quando a gente fala em circulação arterial, a gente são os vasos que levam o sangue do coração para os órgãos, aquele sangue oxigenado. E tem as veias, que fazem um retorno, ou seja, tira o sangue dos órgãos, aí de novo para o coração, para depois ir para o pulmão oxigenar. Quando a gente fala muito no verão, no calor, a gente fala mais em relação aos problemas de circulação venosa, mas, como eu estou falando, das varizes. E realmente, o calor dá uma queixa maior para as pessoas que têm problemas circulatórios relacionados a varizes. Por quê? Porque o calor faz com que a veia comece a dilatar mais, e essa dilatação faz com que a circulação fique mais lenta. Isso sobrecarrega a circulação, principalmente a circulação dos membros inferiores. Aí, aquelas pessoas que têm varizes, geralmente aparece com a piora dos sintomas. Então, a queixa mais a gente na época do calor, sem dúvida nenhuma. E isso leva também, por causa dessa dilatação que há nos vasos, também no final vai levar um quadro de inchaço nos pés, principalmente. E, nessa época, sem dúvida nenhuma, a gente vê nossos pacientes que estão mais. Eu vou puxar... deixa eu ver aqui a pergunta dela. A Aline diz aqui: boa tarde, Stephanie, doutor. Importante acompanhar a conversa sobre esse tema. Minha dúvida é a seguinte: tenho muita preocupação em ter trombose e tenho alguns vasos e varizes. Isso significa que posso ter trombose? Bom, a trombose é sempre uma preocupação, e procura muito os nossos consultores, pacientes com meio de trombose. Ainda mais nessa época agora da Covid que a gente veio passando, a gente viu falar muito em relação da Covid com trombose. Isso.
É lógico que sim, uma pessoa que tem varizes, principalmente aquela varizes bem volumosa, que é a varizes que a gente, pelos membros inferiores, a gente pode também quadro mais avançado. Se você comparar esse paciente com uma pessoa que não tem varizes, ela vai ter uma facilidade maior de ter trombose. Não é uma coisa para se assustar, mas pelo fato de já ter uma circulação, pela dilatação dos vasos, que vai mais lentamente, pode, sem dúvida nenhuma, levar a quadro de trombose. A trombose, para pensar, ela se causa por 3 fatores. Uma chama estado sanguíneo, que é o sangue parado, indo com dificuldade. A outra, uma lesão, qualquer lesão do vaso, forma os fatores de coagulação, levando aquele vaso a trombosar, coagular. E o outro é o próprio organismo, a própria circulação, que propensa fatores de coagulação que levam doenças para levar ao sangue coagular. Então, é uma preocupação, hoje os pacientes procuram muito. Tem uma relação? Tem, mas não é nada absurdo, mas quando a gente compara com a população normal que não tem varizes, aí tem uma diferença, sim. Ainda mais nessa época da Covid, se falou muito em trombose relacionada a essa. Pois é, eu vou até aproveitar Pois é, doutor César, eu vou até aproveitar a participação da nossa ouvinte para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre isso. E as pessoas sempre têm dúvida, né? Relacionam essas questões e sempre se pergunta, né? Quando a gente tem trombose, há algum sinal de que ela vai acontecer, algo prévio? É um quadro grave? Precisa buscar um atendimento, né, de urgência, de emergência? O que a gente fala sobre isso? E se, por exemplo, quem tem alguma situação aí que a gente já citou como possível causa, então a gente falou da Covid, quem já tem a luzinha de alerta acesa também por ter alguém na família, deve buscar uma investigação específica para isso? Quais são os exames? E dando esse panorama aí sobre esse cuidado, né, com relação à trombose. Vamos lá. É importante também, antes de tudo, a gente falar que, nesse momento, está falando de trombose venosa. Trombose que se dá naquele vaso, o sangue de volta para o coração. Temos também a trombose arterial, outro tipo de doença, se comporta de maneira diferente, e quando acontece o quadro desse, o risco é imediato, mas naquele membro. A circulação deixa de oxigenar aquele tecido pode morrer. Então, vamos voltar à trombose venosa, que é o que mais se discute, mais se fala. Um quadro de trombose pode aparecer sem sintomatologia nenhuma, porque vai depender do vaso, e falando em membros inferiores. O vaso nos membros inferiores, que é o médio. Será que eu vou meter um vaso aqui no caribe, um vaso mais significante, às vezes uma dorzinha, que a gente, às vezes, passa despercebido. Quando ela compromete um vaso maior, um vaso que mais responsável pelo retorno venoso, aí é um sintoma sem dúvida nenhuma. E geralmente o sintoma principal é dor e edema. Edema unilateral. A gente vê o edema bilateral. A gente geralmente não pensa em trombose, pensa em outra causa. Mas quando a gente vê um edema unilateral em um membro inferior só, que aconteceu de uma hora para outra, aí a suspeita de trombose é alta, assim. Quando você tem uma suspeita de trombose, é importantíssimo procurar um angiologista vascular. Porque o risco da trombose, principalmente, é aquele trombo que está na veiazinha na perna, desgarrar, sair, ir para a circulação, chegar no pulmão, e aí causar uma doença que pode ser fatal, seria uma embolia pulmonar. Ou seja, aquele trombo saiu da perna, foi para a circulação e parou no pulmão. Chegando no pulmão, dando embolia pulmonar, se essa embolia for maciça, o paciente vai entrar em hipóxia e pode ser um quadro até fatal. Então, sem dúvida nenhuma, tem que procurar um médico, que isso pode ocorrer. Quando você, e agora pensando, procurou um médico, isso foi diagnosticado, esse diagnóstico, antes de falar do tratamento, eu diria que o diagnóstico faz principalmente pela clínica, a história, Sim. Uma história importante do paciente, ver a clínica que o paciente está apresentando, ou seja, examinando o paciente, e a partir daí a gente tem os exames de imagem, exames tipo que a gente chama do PET scan, que facilmente chega ao diagnóstico. Chegando ao diagnóstico, o que é que se precisa o paciente fazer? A gente entra, se ele não tiver nenhuma contraindicação,
com um remédio chamado anticoagulante oral. É um medicamento oral que você dá ao paciente. Hoje, não precisa internar esse paciente. Antigamente, a gente internava, deixava alguns dias no hospital. Eles faziam uma combinação de coagulação. Antes, começava injetável e depois passava para oral. Mas hoje, com novos anticoagulantes orais, que a gente chama, ele já tem um efeito imediato. Então, ele já pode entrar imediatamente. O paciente, com o diagnóstico, chegou no seu consultório, ele fez exame clínico, fez um exame do PEX, como eu falei, diagnosticou, você já medica ele. Na hora que ele medica com esse anticoagulante, você vai agora evitar com que ele aumente e o risco de embolia seja quase zero. Então, o tratamento hoje principal de um paciente com trombose venosa, você chega no diagnóstico, é você anticoagular. Continuando em relação à sua pergunta, quando você anticoagula o paciente, essa anticoagulação, se é melhorar, você vai usar 3, 6 meses até 1 ano, vai depender do caso. E o que você também perguntou, Stephanie, em relação à história familiar, é importante. Sim. Porque existem algumas doenças, que chamam trombofilias, doenças hereditárias, que podem fazer com que a pessoa desenvolva trombose. Então, o paciente desenvolveu uma trombose, um paciente jovem principalmente, desenvolveu uma trombose, tem uma história familiar importante, pessoas que tiveram trombose venosa na família, a gente tem que fazer uma investigação maior. Assim. Geralmente, até a gente trabalha com um hematologista, que a gente vai fazer investigações dentro das doenças do sangue para chegar a um diagnóstico melhor. E, às vezes, esse paciente tem que ser anticoagulado pelo resto da vida. Ótimo, muito bem esclarecido. Então, vou seguir aqui com as participações. A gente conversa hoje no Metrópole Saúde com o Dr. César Amorim, angiologista, cirurgião vascular, também presidente da ABM, né, a nossa Associação Baiana de Medicina. Dr. César, eu vou seguir com a pergunta de Anônima, que fala o seguinte: boa tarde a todos. Doutor, gostaria de saber se quem tem problema circulatório, tem varizes nas pernas, usa a meia de compressão, tem mais chance de ter a trombose e quais os sintomas. A gente falou um pouquinho disso no início, certamente ela pegou aí nosso programa andando, mas ela trouxe esse elemento, né, do uso das meias de compressão. Então, aproveitar para a gente alertar sobre esses sintomas que podem acontecer, essa relação das varizes e essa carta na manga aí, né, muitas vezes recomendado para o paciente o uso das meias, se pode ser uma forma de evitar algum tipo de quadro. Bem, boa pergunta. Como eu falei inicialmente, para o ouvinte entender, a queixa principal da trombose é a dor e o inchaço na perna. Pessoas que têm varizes, aquelas varizes mais volumosas, têm uma relação realmente maior do que a trombose. E, como ela falou, o uso de meia, sem dúvida nenhuma, certo? É um auxílio muito grande, tanto para as varizes, assim tem varizes sem ter trombose, desculpe, porque você está ajudando com o uso de meia elástica aquele sangue retornar de volta. Como a gente fica muito tempo em pé ou sentado, o sangue já volta com dificuldade. Quando você faz o uso da meia elástica, você ajuda aquele sangue com mais facilidade, você ajuda com que o sangue está mais superficialmente, né, nos membros inferiores e para as veias mais profundas, e com isso retornar com mais facilidade. Você também vai ajudar a diminuir o inchaço, principalmente aquelas pessoas que têm edema no final da tarde, queixam bastante de peso e edema no final da tarde. E, finalizando, as pessoas que têm um diagnóstico de trombose, que fazem tratamento anticoagulante oral, falei, eu me esqueci até de falar, essa pergunta eu achei muito importante, imprescindível o uso da meia. Tem que usar a meia elástica também, porque aquele membro vai estar inchado. Quando ele acorda, geralmente, a paciente acorda, está meio inchado. Então, por isso que é importante você usar a meia nesse momento, para evitar que no final da tarde aquele membro não esteja tão demasiado como estaria se não tiver o uso da meia. Ótimo. Vou chamar Guimarães, está aí na linha 1 conosco. Boa tarde, Guimarães. Boa tarde. Amiga, é o seguinte, na quarta-feira passada, eu liguei para aí e falei com Cristina sobre uma notícia que foi dada aí na rádio, sobre um equipamento para tratar hérnia. Parece que é um equipamento novo.
mas eu não peguei o local de encontrar o equipamento, o hospital, onde fosse. Aí eu falei com a Cristina, ela chegou e me disse que na quinta-feira, no outro dia, iria me dar a resposta. Aí eu liguei, ela me disse que esqueceu. Quando chegou na sexta, você já estava aí. Eu estava já em sintonia no ar, praticamente no ar, e caiu a ligação. Eu não consegui falar com você. Liguei na segunda, né? Aí falei com a Cristina, liguei para a Cristina no programa dela anterior, ela disse que também não tinha conseguido que eu falasse com você. O que é que você pode me ajudar? Porque eu não sei aonde é que encontro esse equipamento para tratar a hérnia. Foi informação daí da rádio. Guimarães, vou te confessar que estou sem essa informação agora para te passar. Foi bom você fazer esse contato. Vou tentar buscar, pode ter sido em outro programa, nos próprios jornais ou no nosso Metro 1. Vou buscar essa informação. Realmente não foi aqui do Metrópole Saúde, mas vamos anotar seu telefone aí, se Zé Silva puder pegar o contato de Guimarães para a gente ver se consegue buscar essa informação. Doutor César, por acaso, tem aí algum norte para Guimarães a respeito desse tratamento de hérnia? Eu não entendi direito. Para tratar o quê? Ele disse que viu uma divulgação de algum equipamento em alguma unidade de saúde, né, aqui para tratar hérnia. Não. Eu também não tenho conhecimento, confesso, viu, Guimarães? Vou buscar essa informação também para ver se a gente consegue te passar. Vamos seguir aqui nossa conversa hoje com o Dr. César Amorim, angiologista, cirurgião vascular, presidente da ABM aqui, falando e esclarecendo sobre essa questão da circulação. A gente falou das meias. A Adriana diz aqui, boa tarde, doutor, mas nos ajude aí. Tenho recomendação da meia, só que confesso, não consigo usar todos os dias, especialmente nesse período de muito calor. Elas realmente incomodam e principalmente na hora de colocar e tirar. Alguma dica? Bom, para explicar a colocação e tirar, realmente é difícil, se você esqueça o mundo. Tem manobras que tem que fazer, que auxiliam, sem dúvida nenhuma. No próprio local que a gente compra, eles têm pessoas preparadas para isso. Porque quando a gente indica o uso da meia, a gente realmente indica a pressão. Só que a meia, para o paciente usar, tem que ter uma meia de tamanho mais adequado que a meia feita exclusivamente para o paciente. Mas tem um tamanho, de acordo com algumas medidas, que o paciente vai ter a meia que mais se adequa ao tamanho dele. A outra coisa que a gente deve falar é o seguinte, hoje as meias elásticas evoluíram bastante em relação às marcas e como ela é feita. Então, hoje tem meias de compressão dessa, antigamente aquelas meias eram mais verdes, pareciam, no tempo quando a gente fala aquelas meias que Emília do ciclo Capão Amarelo usava. Ou seja, é uma coisa que esteticamente feio. Hoje, quem te diria isso? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o material é um material muito bom. Então, tem tipo de meia de tecidos que essa queixa que o ouvinte já falou passa despercebida. Realmente, ele não sente pelo tipo de tecido que é feito a meia. E tem mais de uma marca que é feito com qualidade, sem dúvida nenhuma. É lógico que aí, essas meias que têm efeitos melhores, ela tem um preço maior, sem dúvida nenhuma. Outra coisa que a gente vê também é o paciente falar, como a gente falou aí, em relação à queixa de apoio que não consegue usar, principalmente no verão. Eu diria o seguinte, para aqueles pacientes que realmente têm queixas, e as queixas que eu falo, peso, no final do dia, uma cãibra, quando eles têm aquele queixa mesmo importante, quando eles passam a usar meia elástica, dizem para nós, neurologistas, cirurgiões vasculares, que houve uma melhora, sem dúvida nenhuma, dos sintomas, principalmente no final do dia. Isso tem uma explicação científica que é a melhora do retorno venoso. E explica realmente, lógico, que o paciente vai melhorar. Então, eu acho que é importante o uso da meia, principalmente naqueles pacientes que têm sintomas e que no exame físico a gente vê aquelas varizes. E muitas vezes
Tem pacientes que têm varizes, aquelas varizes mais volumosas, e uma sintomatologia mais pobre. E tem outros que têm varizes menos volumosas ao exame físico, uma sintomatologia maior. Ótimo. Tem um ponto também aí, doutor César, a questão das meias, que é uma recomendação individual para cada paciente, né? Muitas vezes tende-se a ter essa recomendação, querer comprar qualquer meia, achar que a da vizinha serve também igual, né? O que é que a gente fala sobre essa questão de seguir certinho a orientação do médico, só usar a meia quando for recomendada, pegar a meia que foi indicada? Isso é importante também para que, de fato, a meia cumpra o seu papel e tenha esses resultados aí benéficos para o paciente? Sem dúvida, boa pergunta, Stephanie. E é exatamente isso que acontece. A meia elástica, né, tem que ser prescrita, certo? E orientada por um médico, principalmente um angiologista vascular. A meia é usada principalmente para as doenças venosas e, que a gente não citou aqui, também doenças linfáticas. Tem pacientes que pode ter realmente, não vai ter que, não é indicado o uso da meia. E isso tem que ser avaliado para a gente prescrever uma meia ideal. E ao prescrever a meia tem tipo de compressão, que vai de suave, média e alta compressão, e tem os tamanhos, 3/4, que é a base do joelho, 7/8, que é a nível da coxa, e a meia longa, que vai associar ao abdômen, principalmente na gestante. Então, tudo isso tem sua indicação. Às vezes, o paciente não consegue usar um tipo de meia de tamanho, a gente indica outro, que é com melhora. E tem paciente, por exemplo, aqui que eu posso falar, se tiver uma doença arterial muito importante, que é a doença arterial, que é a doença que leva o sangue para o tecido, às vezes, se você prescrever uma meia, e mal prescrita, pressão em tudo, em a tipo de pressão, isso pode causar um dano ao paciente. Então, a meia tem que ser orientada para o médico, especificamente um angiologista, cirurgião vascular. E hoje, até na locais de compra, eles geralmente só vendem as meias se tiver uma prescrição médica. Tá aí, importante. Pedro tá aí na linha 1 conosco. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Eu já sou fã dele, viu? Seu trabalho é maravilhoso. Quero fazer uma pergunta do médico aí, ao doutor. Doutor, minha mãe teve varizes a vida inteira, quer dizer, desde quando eu conheci, né? Desde jovem. Veja ela com varizes, já faleceu, já até o final, tem uns 2, 3 anos que faleceu. E ela teve 4 AVC. Eu também tenho varizes desde os 23 anos, 24, tenho uma varize, senti, né? A varize também. E teve também AVC. Tem alguma coisa a ver? Tanto é que quando a perna começa a parar, a travar, eu começo a dar massagem no lugar da varize e aí melhora. Aí tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra. Um abraço aí, bom trabalho, viu? Estou fazendo o trabalho de vocês, estou no ouvindo. Obrigado pela pergunta. Bom, o AVC, você falou que é o acidente vascular cerebral, não tem relação, certo, com a doença varicosa, varizes, que é no meio inferior, porque então estamos falando de uma doença venosa, que é principalmente que acomete os membros inferiores, e no caso você falou de uma doença que é o AVC, que é uma falta de circulação numa região do cérebro, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, mas nesse caso específico, o fato de sua mãe e você ter tem varizes, ela tem varizes, e ter tido também um AVC, isso aí não teria relação, não. Tá, e a gente Relação teria um pouquinho, só para falar um pouquinho, vamos lá. relação, às vezes, em relação a fatores de risco, que aí vai tabagismo, vida sedentária, alimentação, que às vezes relacionado com esses 2 tipos de doenças, ou seja, que o que você evitar para um, evita para outra doença, mas que em si as doenças não têm em relação a acontecer. Aí. Olha, tá na hora da nossa pausa para o intervalo comercial. A gente vai interromper um pouquinho nossa conversa com o Dr. César Amorim, angiologista, cirurgião vascular,
para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com o Metrópole Saúde, conversando aqui com ele, esclarecendo as dúvidas de vocês também a respeito de problemas de circulação, varizes, trombose e todas as dúvidas chegando aqui. É bem rapidinho, voltamos já já com o Metrópole Saúde. Já pensou se existisse um plano de saúde que se preocupa de fato com o seu bem-estar? Que cuida dos beneficiários com planos de cuidados individuais e médicos da... Para 4h38, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa hoje com o Dr. César Amorim, angiologista, cirurgião vascular, aproveitando para esclarecer aqui nesse período do verão, cuidado, né, com os problemas de circulação. A gente já falou sobre trombose, varizes e esses cuidados, uso de meia elástica. Tem ainda algumas perguntas aqui do primeiro bloco, doutor César, que a gente não conseguiu responder nessa linha aí do que conversávamos, e eu vou puxar para a gente seguir aqui. Marina diz aqui, boa tarde, Stephanie, doutor. Gostaria de saber se o problema de trombose pode ocorrer somente por conta de falta de locomoção. Exemplo, as pessoas dizem que em viagens devemos ter muito cuidado. Às vezes, quem não tem nenhum problema desse tipo pode ser acometido pela trombose. Isso é verdade? Bom, Marina, se não me engano, sem dúvida nenhuma, como eu tinha até falado, uma das causas da trombose é a estase do sangue. Isso é o quê? Aquelas pessoas que ficam muito tempo mobilizadas. Então, pacientes, principalmente pacientes idosos, que ficam muito tempo no hospital, internados, no leito do UTI sem se mover. Isso gera, sem dúvida nenhuma, aquilo que eu falo da estase, que eu falei da estase, e o sangue já circular com mais dificuldade. Isso, o sangue fica mais parado naquela região, e o paciente pode desenvolver, sem dúvida nenhuma, um quadro de trombose. Na pergunta específica da viagem, pode também, mas isso depende também de outros fatores. Não diria caso de viagens, risco assim elevado, de maneira isso seria falar mais de viagens mais longas, o paciente fica muito tempo internado na protonona, se locomover, se o paciente é mais idoso, já tem algum problema de trombose, certo? Isso aí podia aumentar um pouco o risco, sem dúvida nenhuma. E o que a gente pode falar como orientação para isso é aquelas pessoas que vão fazer viagem muito longa, ficarem muito tempo sentadas, que um avião, por exemplo, que levante, faça um pouco de caminhada, e se uma viagem de carro muito longa, para um pouquinho, faça uma caminhada também, que é importante. O uso de meia elásticas durante essa viagem é muito importante. Tomar líquidos é outro fator também importante, certo? Para tomar líquido, evitar bebidas alcoólicas nesse momento, que também pode auxiliar a formação da trombose. Ótimo. Aqui também tem uma pergunta de Ângela, e é importante para a gente falar um pouquinho sobre os tratamentos. A gente falou no primeiro bloco aí sobre investigação, diagnóstico, e ela diz aqui, boa tarde, doutor. Gostaria que falasse um pouco sobre o tratamento cirúrgico para varizes bem grossas. Já tenho essa indicação, tenho muito receio de fazer. E aproveitar para a gente falar um pouquinho sobre as outras possibilidades. Eu imagino que seja sempre questionamento no consultório. Doutor, mas eu vou ter que mesmo fazer uma cirurgia? Não há uma outra alternativa? Há algum tratamento que pode se tentar antes para ver se é necessário mesmo a cirurgia? O que a gente fala sobre essas possibilidades de tratar o paciente com um diagnóstico de varize, como ela falou, as mais calibrosas, as que precisam aí desse cuidado? Bom, então, vamos falar de uma maneira geral, ampliar um pouco essa pergunta e responder também. Vamos lá. Vamos falar daqueles vasos pequenos, aqueles vasos que a gente chama telangiectasias. Então, que as pacientes procuram muito a gente. Aquele vaso, geralmente, a gente trata, a gente chama de escleroterapia, injeta um líquidozinho para fazer a secagem dos vasos. Esses vasos também podem ser tratados com laser em alguns tipos. Quando aquele vaso começa a aumentar um pouquinho mais, a gente pode continuar tratando através dessa técnica. Já podemos pensar nesse momento também uma cirurgia menor,
mas você tem que ir para o hospital para tirar esses vasos. E podemos também começar a falar agora de tratamento que é com espuma, que também tem um efeito muito bom, certo? Que é feito no consultório, não precisa internar, não precisa tomar anestesia nenhuma, e que você injeta um líquido parecido com o tratamento que eu falei antes da escleroterapia, que vai fazer também secar aqueles vasos. Agora, falando em relação àqueles volumosos, como o ouvinte falou, a gente pode tratar cirurgicamente, como ela falou, que é através do hospital, tomar anestesia, e a gente fazer alguns cortezinhos para tirar aqueles vasos são retirados. Você pode tratar esse varizes volumosa das indicações quando tem insuficiência de safena com laser ou radiofrequência, em que a gente não tira o vaso, apenas com uma punção, queima o vaso por dentro, e aí ele vai, aquele vaso que era varicoso, aquele vaso era insuficiente, quando a gente fala assim em relação a não trazer benefícios, esse vaso ele é obstruído e ele perde aquele efeito maléfico que ele estava fazendo, através de laser e radiofrequência. Outro tipo é a cirurgia, como eu falei, realmente, é abrir e tirar esse vaso. E tem também, nesse vaso, tratamento com espuma. Como eu falei anteriormente, que a gente pode fazer no nosso consultório, não precisa anestesiar o paciente entra no consultório, sai andando e deve sair andando. É importante falar que esse tratamento, principalmente a cirurgia e a espuma, precisa pelo Sistema Único de Saúde. A cirurgia tem que ter alguns hospitais da rede pública que fazem esse tipo de cirurgia de varizes. E no caso da espuma, hoje temos as clínicas, certo? Que também fazem esse tratamento pelo SUS, porque hoje esse tratamento ele é pago também pelo SUS naquelas clínicas, naqueles locais em que estão autorizados a dar esses pacientes. Então, não é em todo local que você vai poder tratar um paciente desse pelo SUS. Mas existem algumas clínicas que fazem esse tratamento, sim. Aqui em Salvador, principalmente. Ótimo. Larissa diz aqui, boa tarde, doutor. Meu exame deu que tenho refluxo venoso. O que é que isso significa? É grave? Devo me preocupar? O que fazer? Bom, a gente tem que ver outras coisas, né? A sintomatologia que a paciente tem, aonde é esse refluxo venoso, se é um refluxo da vena, se é dilatada, certo? E, como eu falei, das queixas principais. Então, tudo isso, a gente vai indicar o tratamento, que pode ser cirúrgico ou pode ser só acompanhamento clínico com uso de meia elástica. Para explicar melhor a insuficiência, como ela falou, como é o refluxo, porque o refluxo é uma insuficiência da veia. Então, vamos lá. Nas veias, como eu falei antes, o sangue tem que retornar para o coração, que é o fluxo. Quando a pessoa está em pé, tem a gravidade. Então, como esse sangue retorna ao coração? Tem alguns fatores que ajudam isso, principalmente a musculatura da panturrilha. E, falando agora do refluxo, a gente tem, nas veias tem válvulas, que essas válvulas impedem com que o sangue volte. Então, é como se fosse o sangue passasse, e aí não retorna porque a válvula fecha. Quando essas válvulas estão insuficientes, aí acontece o refluxo. Com o tempo desse refluxo, a veia começa a dilatar cada vez mais e a sintomatologia começa a aparecer mais predominantemente. Aí. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Ela diz aqui, boa tarde, doutor, gostaria de saber a respeito de quem tem esses problemas de vasos, varizes. É importante tratar sempre ou esperar acumular para resolver de uma vez? Eles podem voltar? Vamos lá. Sempre é importante tratar. Lógico que a gente tem que ver quem a gente vai tratar nos pacientes. Cada paciente tem as suas queixas, os seus riscos e como a gente deve dirigir o tratamento. Então, não deixar acumular, não diria isso. Quando a pessoa tem varizes, seja aqueles vasos maiores, seja aquele vasinho pequenininho que a gente chama de telangiectasia, fazer, como eu falei, a escleroterapia, se não tratado, ele pode continuar do jeito que está ou piorar, ele não vai melhorar. Então,
Diante disso, a gente tem que analisar aquele paciente, ver aquele paciente, estudar aquele paciente e ver o melhor tratamento. Quando a gente vê muitos pacientes para a gente, doutor, eu operei de varizes, eu fiz a aplicação e voltou tudo. Não é que voltou tudo, é porque a circulação venosa é muito rica. Então, diferente da circulação arterial, também. E quando você tira um vaso desse, esse vaso retornou. Outro vaso que está perto, ou naquela proximidade, também pode começar a dilatar e se tornar um vaso varicoso. E aí o paciente acha que as varizes retornaram. Não. Apareceram novos vasos. Quando a pessoa opera ou faz escleroterapia, ou faz qualquer tipo de tratamento em relação a varizes, não quer dizer que ele nunca mais vai ter varizes. Diferente, vamos comparar aqui. O paciente tem uma apendicite, aí tirou o apêndice, tem mais um apendicite. Mas no caso da circulação venosa, no caso de varizes, ele pode aparecer novas varizes, sem dúvida nenhuma. Por isso que o paciente deve manter o tratamento, manter a orientação do médico, do seu médico, que acompanha direitinho, porque a doença venosa é uma doença que ela pode retornar de novo se o paciente voltar a usar todos aqueles fatores de risco que podem levar ao quadro varicoso. Aqui Marta pergunta o seguinte: boa tarde, doutor. Tenho pressão alta e também problema de varizes. Tem relação às duas coisas? A pressão alta não é tanto mais em relação ao problema venoso, certo? Mais em relação... Porém, aqueles pacientes que têm uma hipertensão, difícil de controle, que levam a problemas do coração, certo? Isso, por consequente, pode certo? Trazer alterações no retorno venoso do coração e isso causar realmente uma sobrecarga na circulação venosa. Tá aí. Olha, chegando aqui já nos minutinhos finais do nosso Metrópole Saúde, hoje com o Dr. César Amorim, angiologista, cirurgião vascular, presidente da ABM também, esclarecendo. Eu queria aproveitar, Dr. César, para a gente falar um pouquinho e fechar com a questão da prevenção. É possível a gente prevenir, cuidar da nossa circulação, evitar que essas questões aí relacionadas que a gente tanto conversou aqui ao longo do programa ou demorem mais um pouquinho a chegar, ou não cheguem, ou cheguem de uma forma melhor para se tratar? O que a gente fala sobre prevenção nessa área? Bom, como toda doença, mais importante, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. E no caso, o que mais falou aqui, o problema de circulação venosa, varizes, sem dúvida nenhuma, temos que sim fatores que podem gerar uma prevenção muito importante para o paciente e evitar com quem já tenha piorar ou quem não tenha, não aparecer um quadro também maior. Principalmente com isso, pessoas obesas, perder peso, fazer atividade física, fundamental, porque a atividade física, fortalecendo aquela musculatura, principalmente da panturrilha, você vai ajudar o retorno. Você ficar muito tempo sentado ou em pé parado, vai dificultar cada vez mais o retorno venoso, principalmente a falta de utilização. Uma das maiores coisas que é o retorno, que é a musculatura da panturrilha, que a gente chama bomba muscular da panturrilha. O uso de bebida alcoólica não é uma coisa boa, sem dúvida nenhuma. O cigarros também causam alterações, a gente tem que evitar. O uso de merático, como a gente falei, é importante, principalmente para quem tem uma coisa que a gente, o paciente às vezes pergunta para a gente, que também não é, às vezes, é bom não usar frequentemente. O uso de roupas apertadas, que acaba dificultando um pouco o retorno venoso. É bom fazer um alongamento, que ajuda no final do dia a circulação. Então, são esses fatores importantíssimos que ajudam, sem dúvida nenhuma, a prevenir e quem tenha um quadro pior. Ótimo, tá aí então, tá dado o recado, fechando aí com essa mensagem de prevenção. Doutor César, muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco, pela disponibilidade, especialmente pelos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Stephanie, muito obrigado também, que a gente está sempre para poder ajudar.
tanto a gente como na função de cirurgia vascular angiologista, como também como presidente da Associação Baiana de Medicina, que a gente puder ajudar a Rádio Metrópole a informar o público, sem dúvida nenhuma a gente vai estar aqui. Eu agradeço a todos vocês. Maravilha, com certeza. Abraço, doutor César. Doutor César Amorim, cirurgião vascular, angiologista, conversando aqui conosco no Metrópole Saúde.